Ora bem, então boa noite a todos mais uma vez, em especial aos colegas que entraram agora por último, que não foram cumprimentados há pouco quando eu entrei. Obrigado a todos pela vossa presença e um agradecimento especial à Rede dos Emissores Portugueses e ao Carlos Nora pelo convite, que fez o favor de me endereçar para eu falar sobre estas coisas. Ora bem, para os colegas que cá estão há mais tempo, eu não vou ensinar nada de novo, já sabem, quando muito algumas ideias ou algumas maneiras mais práticas de fazer as coisas. Os colegas mais recentes, esses sim, não porque às vezes não tenham conhecimento, mas eu num passado recente apercebi-me que quando pediam conselhos de antena e eu dizia, epá, faça uma coisa assim, assim, epá, um exemplo, um passo em frente, as pessoas diziam-me, mas como é que isso se faz? E eu é simples, mostrava fotografias, algumas delas aquelas que vou mostrar agora, epá, e os colegas ficavam, não vou dizer desconfiados, mas achavam aquilo simples demais, e não sei se pensavam que eu não lhes estava a contar a história toda. Depois já me apercebi em alguns contactos presenciais que efetivamente era mais o desconhecido, porque querem ver mesmo ao pé o que é se aquilo é efetivamente tão simples quanto eu estou a dizer. Obviamente que vou falar de antenas muito simples, não quis nesta fase estar a partir para coisas muito complicadas, por dois motivos. Primeiro, porque vamos com calma, vamos começar por aquilo que é mais simples. E em segundo lugar, porque de alguma maneira eu gosto de antenas simples. Eu, ao fim destes anos todos de experiência, e é com base na minha experiência aquilo que eu vou falar hoje aqui, não trago aquelas fotografias dos nanos VNAs a dizer o desempenho das antenas, não, eu vou falar com base naquilo que eu tenho experimentado, naquilo que eu tenho em casa, naquilo que eu faço para fazer sota, e que dá ou não dá bom resultado. Eu gosto de antenas simples por dois motivos. Primeiro, porque embirro com antenas de fábrica que avariam sem a gente perceber porquê. Porque queimou um condensador, porque eu não estou a dizer que elas não são boas, com certeza que sim, e são certamente melhores e com melhor desempenho. São reservatórios de energia, são reservatórios. Ok, obrigado. Com melhor desempenho que, que os dipolos, por exemplo, ou que as antenas simples ou sem ganho, por assim dizer. Por outro lado, as antenas que eu vou falar hoje gozam, desde que construídas com algum cuidado, de alguma robustez, que é a segunda coisa com que eu embirro nas antenas, é elas serem fracas por algum motivo. E quando eu falo fracas, estou a falar em termos de resistência mecânica. Portanto, são antenas muito robustas e que duram uma vida. É aquela chamada antena que a gente põe lá e daqui a 10 anos, quando liga lá o equipamento, vai estar a funcionar. Também não quis alongar esta apresentação por muito tempo, é sexta-feira, o pessoal também está cansado, portanto vamos fazer isto faseadamente, até porque depois ficamos sem coisas para dizer em futuras apresentações. Portanto vamos fazer isto devagarinho, e olhem, vamos começar por aquilo que são a mãe das antenas, não é? Que são os dipolos simples. E os dipolos simples, contrariamente àquilo que... Houve um colega aqui há pouco tempo que pediu instruções para fazer um dipolo para, penso eu que até para um SDR, eu não sei se o colega está presente, porque já não me lembro quem foi. Eu disse-lhe, olha, veja lá qual é a banda que quer escutar, já que vai fazer um dipolo, tento cortá-la à medida, o colega não era bem isso que queria, queria uma coisa para escutar, depois acabou por fazer o dipolo e por perceber que o SDR até ficou a escutar melhor só com o irradiante, por assim dizer, ou com o vivo, do que com as duas peças. No entanto, e para explicar que não é assim tão difícil fazer um dipolo, Carlos, se não te importas, podes passar ao slide seguinte. Estas coisas, eu penso que toda a gente sabe o que é isso que está aí na imagem. Isto é um porta-blisters. Portanto, é aquelas coisas que costumam estar penduradas nas lojas com qualquer coisa agarrada, com alicate, com bocado de fio, epá, e com uma peça destas. Há um outro pormenor que eu também quis levar em consideração na minha apresentação de hoje. É
fazer estas coisas, obviamente, mas tendo em conta os baixos custos. Estamos em crise, não há necessidade de estar aqui a empregar valores, nem a aproximar valores de antenas autoconstruídas com as antenas de fábrica. Entretanto, como disse, estamos num momento de crise, há muita gente com problemas nos trabalhos, portanto, o objetivo aqui foi efetivamente fazer as coisas com os mínimos custos possíveis, mas também, de alguma forma, funcional. Portanto, como veem, um simples porta-blisters, como este que aí está, esse já tem aí 5 furinhos, como vocês veem, e depois já vão ver à frente para o que é, faz um dipolo. Eu não trabalho com grandes potências, eu, por exemplo, não tenho amplificadores lineares, portanto, em casa é um fio um bocadinho mais composto, porque o equipamento tem 100 watts, mas nas operações eu só trabalho com 5 watts, portanto, vão ver aí coisas com fios muito fininhos, mas que chegam perfeitamente. Ora bem, no slide seguinte, e eu agradeço ao Carlos o favor que ele está a fazer de ser ele a passar, o que é que vocês estão a ver aí e porque é que estão aí essas duas setinhas vermelhas? Aquele entrançado do fio naquela posição vai conferir resistência mecânica à antena, ok? Porque se vocês soldassem o fio diretamente neste caso é uma BNC de painel, mas pode ser uma PL de painel, e também pode ser um cabo ligado direto, também já vamos falar nisso mais à frente, mas os elementos convém terem alguma resistência mecânica, ou seja, se eles forem soldados diretamente à ficha, vão perder resistência mecânica e estamos a fazer força na ficha e não é esse o objetivo. Portanto, basta fazer este entrançado apenas com 2 furos e toda a força que o dipolo esticado vai fazer nesses 2 pontos do entrançado e a antena vai ficar com robustez mecânica. Carlos, o próximo slide, se faz favor. Pronto. O que é que aqui podem ver, o que é feito? Portanto, nas pontas, direita e esquerda, é onde efetivamente entra o elemento, dá uma voltinha lá por baixo e regressa. Um é ligado, vocês aqui não se vê bem, porquê? Porque eu já passei aqui uma espécie de um silicone ou de uma borracha para isolar isto. Um está a ir ligar à massa da BNC e o outro ao vivo, com um bocadinho de manga termorretrátil para dar alguma proteção, e é só isto. Depois o resto é a medida do elemento. Estes 2 pontos que estão assinalados nesta foto são os pontos por onde se pode fazer o suporte da antena no caso de estar a utilizar em V invertido. Portanto, ou na ponta de cima ou na ponta de baixo, isso agora é um bocado ao gosto do cliente, podem pôr um simples elástico na ponta de uma cana ou uma cordinha para suportar numa árvore, e temos um simples dipolo de V invertido. O que é que varia aqui? Obviamente o tamanho dos elementos. E estamos a falar de uma antena que, em termos de custos, eu penso que o mais caro que estará aqui será a mesma BNC, porque fio, toda a gente tem umas pontas de fio em casa, o porta-blisters é uma questão de não os deitar fora quando compramos alguma coisa como porta-blisters, e eu tenho lá meia dúzia deles em casa, e isto dá para fazer antenas de toda a raça e feitio. Obviamente que não vamos fazer uma antena para casa para utilizar em definitivo com isto. Porquê? Porque estamos a falar de um plástico que é fraco. Depois, numa fase mais avançada, passaremos a utilizar coisas com mais robustez e se calhar um fio um bocadinho mais grosso. Porquê? Porque é uma coisa para ficar permanente. E quando estamos a falar em permanente, estamos a falar de sol, estamos a falar de geada, estamos a falar de chuva, estamos a falar de toda a espécie de intempéries, de ventos, e obviamente convém ser uma coisa com mais robustez. Mas para começar, para brincar, para praticar, para ter uma antena de campo de fim de semana, de férias, de sota, para quem tiver gosto pelo sota, de bota, que é outra atividade, no pota. Portanto, conseguem fazer uma antena perfeitamente com isto. É só ligar depois a baixada ao equipamento. Aqui está.
Isto é uma antena que está feita e pronta para os 50 MHz. E agora pergunto-me, mas tu puseste ali uns terminaizinhos de olhar na ponta? Pus. É as pontas, a antena esta foi afinada, e nas pontas eu pus aqueles terminais. Para quê? Para ser mais fácil pôr ali uma cordinha ou um elástico. Os terminais estão soldados na ponta. Há colegas que preferem utilizar os isoladores, mas lá está. Se for para uma antena para montar em permanente em casa, com certeza que é preferível usar os isoladores. Isto, como é isto que vocês veem na foto, não é nada mais. O que está aqui em falta é a baixada e é uma antena para os 6 metros, portanto para os 50 MHz. Está uma coisa simples, leve, ficará para aí, sei lá, em 2 euros, tendo em conta que o blister a gente já comprou alguma coisa antes com ele, e o fio também estamos a utilizar sensivelmente 1,5 m de fio para cada perninha, e pronto, está uma antena para os 50 megas feita, pode ser perfeitamente usada numa varanda, nas férias, no campo, leve, isto não pesa nada, e pronto, sem custos. Obviamente aqui, o que é que varia? Isto é válido para todas as antenas, varia aqui o tamanho do elemento. Se querem fazer uma antena para os 2 metros, para a parte do VHF, já sabem que será qualquer coisa próxima dos 50 centímetros. Eu, pelas minhas contas e pela minha prática, diz-me que elas afinam bem nos 47 centímetros, assim como nos 50 megas, pelas contas, diz que é 1,5 m sensivelmente. Elas costumam ficar boas ali entre 1,30 m e 1,35 m. Se for para os 27, para o CB, 2,63 m, e por aí fora. Mas se for para os 40 metros, eu penso que é 10 metros e 10 metros e 20 para cada perna, e assim sucessivamente. O que é certo é que, como veem, isto faz um dipolo super simples, sem custos, desta maneira. Aquilo ali que está ali no meio é plástico, portanto é um material isolante. Depois é trabalhar com o V invertido. Obviamente, quando estão a trabalhar com o V invertido, a abertura das pernas, neste caso dos elementos, vai ter influência das ondas estacionárias, mas isso depois lá está. É uma questão de. Olhem, eu pessoalmente até costumo ver o meu equipamento, que é um 817, portanto ele tem medidores estacionários, eu já sei que aquilo entre o 1 e os 2 pauzinhos, a coisa está tranquila, o equipamento também diz quando é em excesso, que as estacionárias estão altas e obviamente deixa de recusar a emissão. Eficácia disto é o que é. Para mim, os dipolos são a mãe de todas as antenas. É por aqui que isto tudo começou. Obviamente que uma antena de fábrica, com todos aqueles requintes e com o preço que elas custam, terá outro tipo de rendimento, nós sabemos disso, mas também é assim, isto é para utilizar pontualmente, é para utilizar em férias, é para utilizar numa ida para um hotel, até em trabalho à noite, para brincar um bocadinho, e eu penso que não vamos estar agora a gastar centenas de euros, uma coisa que se faz com a maior das simplicidades e com jeitinho, com material que todos temos em nossas casas, portanto não há necessidade de estar aqui com grandes coisas. E para quem faz atividades no campo, chamada atividade de mochila às costas, o peso tem muita influência e isto não pesa obviamente nada e também não ocupa assim tanto espaço quanto isto. Portanto, o que varia aqui é o tamanho dos elementos. Isto podem fazer os testes em vossas casas, calibram-na e, por regra, mais SWR menos SWR, a diferença não há de ser assim tanta. Carlos, o próximo slide, se faz favor. A mesma versão, mas em dipolo rígido, com aproveitamento de uma caixa de televisão. Os colegas já conhecem certamente, e vê-se muitas antenas, às vezes no lixo, com esta caixa, que é aquela caixa onde estavam os trombones das antenas de televisão, portanto aquela parte em arco. Isto vai para o lixo. E o que é que se pode fazer daqui? Isto que aqui está, um dipolo rígido. Obviamente que estar a pôr aqui um dipolo, por exemplo, para CB,
é complicado, porque já estamos a falar de caixas que já estiveram expostas à intempérie e a robustez mecânica, pronto, já não é a mesma, mas para VHF, UHF, eu não vou falar em PMR, porque os PMRs não admitem antenas exteriores, mas o UHF da Amador permite, o VHF da Amador permite. Eu penso que até aos 50 megas esta caixa consegue ter alguma robustez mecânica. Portanto, é uma questão de aproveitarem esta caixinha. Carlos, o próximo slide, só favor. Retirarem o trombone, o próximo, mais uma vez. Portanto, isto é para o HF, já viram? Isto não foi, esta que aqui está, não foi construída para explicar a um colega como é que ele podia fazer. Portanto, nem sequer nunca foi usada. 2 bocados de alumínio, com a medida daqueles cintos que ali estão, e por dentro a ligação, Carlos, o próximo. Epá, falta-me aí uma fotografia que era o interior da caixa, mas não interessa, aqui tem 2 parafusinhos por dentro. O que é que eu fiz? Cada elemento está encaixado em cada um dos parafusos e depois a ligação é feita assim, com uma ponta de cabo coaxial, 2 terminaizinhos, um em cada ponta. Os terminais aqui é um preciosismo, porque pode-se obviamente enrolar o vivo e a malha lá no tal parafusinho, que é apertado com uma porca. Depois leva aos vizinhos para aquilo ficar direitinho. Eu peço que tenham depois em mente esta imagem que estão a ver com o cabo e com os terminais. Este cabo não foi feito de propósito para a apresentação. É um cabo que eu tenho. Porquê? Porque há antenas em que, para fazer o teste, eu aproveito esse cabo. Tem aqueles terminaizinhos, é só ligar, é prático, e depois da antena calibrada, logo vemos como é que vamos fazer depois a ligação final. Portanto, eu tenho uma baixada com 2 metros, que está assim, simples, como veem, nem está ali a malha isolada, é só mesmo para testes. Este cabo só é utilizado para fazer os testes naquele tipo de antenas, por exemplo, que viram há pouco, da caixa de televisão, até nos dipolos. Portanto, há aqui uma fotografia que me ficou a faltar, que era o interior da caixa, mas pronto, o interior da caixa, o que é que lá está? São 2 parafusos à vertical e está um elemento num, o outro elemento do outro. Pronto. Portanto, o cabo vai ligar num parafusinho está ligado a uma das patas, ou neste caso a um dos elementos, e no outro parafusinho está ligado a massa. Aquele tipo de caixas tem sempre uns suportezinhos. Agora não estamos a ver nada, mas o Carlos já vai repetir. Desapareceu a apresentação, só um É momento. verdade, fugiu. Ela fugiu. Aqueles suportes têm sempre um parafusinho de fixação para um suporte. Olhem, estão a ver ali. Carlos, volta atrás só favor. Ok, estão a ver aquelas ranhuras que ali estão? Aquilo é suposto o mastro encostar ali. Portanto, já estão a ver. Obviamente que aqui estamos a falar de uma situação em que a antena quer horizontalmente, ou em polarização horizontal, quer em polarização vertical, pode ser montada, porque o mastro é suposto encaixar ali. E depois até com uma cinta plástica, no caso desta, o HF, portanto estamos a falar de uma antena que tem por elemento na casa dos 16 centímetros, portanto é uma coisa extremamente pequena. Isto nem tem resistência nenhuma ao vento, e pronto, e faz o seu papel, ok? É evidente que faz muito melhor figura e muito melhor papel num ponto sota, no cimo de um monte, do que ali na zona de Alfama em Lisboa. Para os colegas que não conhecem a zona de Alfama em Lisboa, estamos a falar do buraco de Lisboa. Portanto, a zona mais baixa e mais sinuosa, mas também deixem-me vos dizer que eu, quando comecei há 30 anos atrás no CB, eu morava na zona da Graça, que era o ponto alto ao lado, e havia um colega que morava lá embaixo no buraco, com um passo em frente, e ele fazia uns contactos muito engraçados com o passo em frente e com o CB. Portanto, nem tudo, as coisas, ou seja, o facto de ser uma antena sem ganho, não quer dizer nada, porque pode ter bom desempenho no sítio onde é montada, por variadíssimos motivos, por pontos de reflexão. Portanto, é evidente que isto no alto de um monte desafogado
tem um desempenho num sítio mais complicado, tem outro, mas também não é menos verdade que um dos atuais problemas dos colegas é a montagem de antena nos telhados. Ora, isto é uma coisa que até à janela se põe e ninguém chateia. Portanto, não irá ter o mesmo desempenho que se estivesse no telhado, mas conseguem perfeitamente ter uma antena no exterior, sem ter que estar à janela, em especial no inverno, com um cabozinho cá para dentro e pronto, já está a antena do lado de fora e pronto, eu penso que estarão presentes alguns colegas que podem falar sobre isso, sobre alturas e períodos do tempo em que não puderam ter antenas. Estou-me a lembrar ali do Gonçalo Springer, numa fase em que ele morou ali em Carcavelos, em que tinha as antenas todas na janela. Epá, pronto, era o que era. Claro que o desempenho era muito diferente dela estar no telhado, mas também era muito diferente o desempenho da antena à janela do que estar a operar portátil dentro de casa, cheio de obstáculos. Portanto, o facto da antena estar do lado de fora da janela já é lucro e já se vai buscar ali qualquer coisa. Passemos então ao próximo slide. Os famosos passos em frente, uma antena, porque eu tenho assim uma paixão muito grande, porque, como vos disse no início, é uma antena com um desempenho razoável, pelo menos na minha experiência, tem um desempenho razoável, é de muito fácil construção e é extremamente robusta em termos mecânicos. Pronto, as fotografias estão um bocadinho desfocadas porque eu tirei com o telemóvel e para as obrigar a encher o ecrã, parecem um bocadinho desfocadas, mas não liguem a esse pormenor. O que aqui está é uma antena passa em frente, em concreto, esta que aqui está é para VHF, sendo que o conjunto no seu todo, aquilo que vocês estão a ver, tem lá duas antenas. Tem o passo em frente para VHF deste lado e do lado direito, que vocês não estão a ver, tem um passo em frente para 10 metros, ok? Para utilização em SOTA, na mesma base, ok? Eu foquei de início aqui, primeiro, a de VHF, porquê? Porque, como veem, com este tipo de abraçadeiras de eletricista e com duas por elemento, conseguimos fazer uma coisa com robustez mecânica, com custos baixos e que serve perfeitamente aquilo que nós pretendemos. Vocês estão a ver aí uma BNC, isto das BNCs não tem nada de especial. É uma questão depois de acabamento. Eu quando as comecei a fazer para mim, porque eu só as faço ou para mim ou para alguém que me peça, numa primeira fase nem metia ficha. Eu ligava ao cabo direto. Depois, mais tarde, comecei a meter ficha, porque, a não ser que me dissessem, olha, essa antena é especificamente para ficar ali na casota do cão, não vai sair de lá. Ok, pronto, então põe-se com uma baixada fixa de 2 ou 3 metros e não temos essa preocupação. Quando é para utilização em vários locais, pronto, o tamanho da baixada pode ter influência, então é porque é preferível estarmos a trabalhar com uma ficha. Carlos, o próximo slide. Pronto, como veem, aqui está, esta aqui, o que é que ela tem? Do lado esquerdo está a antena para os 2 metros, para VHF, do lado direito vocês estão a ver aquele stick branco, que é o irradiante da antena para 10 metros, ok? Portanto tem uma medida muito próxima daquilo que é a antena para o CB, portanto andará ali nos 2 metros 60 e qualquer coisa, e não veem o radial, pois não veem porque ele não está lá, ou melhor, o que está é aquele fio verde. Isto porquê? Porque isto é para ser utilizado no topo de uma cana de pesca e estar-lhe a pôr mais 2 metros e tal de elemento e a conferir muito peso ao conjunto em cima da cana. Como isto é para utilização em SOTA, como vê então aí essas duas braçadeiras ao meio, é aí que fica preso o topo da cana, exatamente onde o carro está a assinalar. Eu optei para que o radial, além de servir de espia ao sistema, se tiver muito vento, será o elemento, neste caso, o radial. Portanto, não optei por pôr um elemento rígido. Porquê? Porque isto é uma coisa para montar, utilizar durante 1 ou 2 horas e desmontar. E
começava a ser demasiado peso no sistema. Agora, alguns dir-me-ão, mas isto os elementos estão assim um bocadinho próximos uns do outro. Pois estão, eu sei que estão, mas também deixem-me dizer que isto não é para emitir as duas coisas ao mesmo tempo. É para ter o mesmo sistema montado, mas só se imita, obviamente, com um de cada vez. Eu posso-vos dizer que existe um exemplar desta antena em casa de um colega que não está aqui presente, porque provavelmente está a trabalhar, e o colega disse-me, pá, eu precisava de duas, na altura uma para o CB, outra para VHF, mas só tenho um mastro e não me está a apetecer montar outro. E eu na altura pensei nesta versão, portanto existe uma coisa destas montada ali na Póvoa de Santaria, em casa de um colega, com elementos de alumínio, e aqui, obviamente, estamos a falar de uma placa que não tem a mesma grossura dessa. Eu já vou falar mais à frente de que tipo de placa que estamos a falar. É uma placa bem mais grossa, porquê? Porque está lá a antena do CB, são 2,63 m por elemento, portanto, muito mais resistência ao vento, e uma coisa que tem que ser, obviamente já não levou as braçadeiras centrais em plástico, levou em metal, para lhe conferir resistência. O que é certo é que pronto, são dois passos em frente montados na mesma placa, um para V, outro para o CB, e os 10 metros, que o colega é amador também, e eu deixei-lhe afinada ali para o meio, entre os 27 e os 28, e consegue-se com facilidade deixá-la com uma relação de ondas estacionárias aceitáveis, dos 27 aos 28 e quase 29. Muito mais que isso também não é fácil, sendo que, obviamente, há aqui um pormenor que é, quanto mais grosso é o elemento, a maior largura de banda confere. Portanto, quando estamos a falar de elementos mais fininhos, e estamos a falar da parte do diâmetro, a largura de banda não é tão generosa. Quando falamos de elementos um pouco mais grossos, a largura de banda aumenta e conseguem-se umas coisas engraçadas. Eu posso-vos dizer que com este tipo de elementos que estão aí na parte de VHF, e estaremos a falar de elementos para aí talvez aí da casa dos 8 milímetros, consegue-se que a antena fique boa dos 140 aos 150 megas, em termos de ondas estacionárias, sendo que obviamente a faixa de amador é de 144 a 146, mas isto para dizer que ficamos muito à vontade. Voltando só um bocadinho atrás, ainda para os baixos custos, o que os estimados colegas estão a ver ali de placa é uma simples tábua de cozinha, tamanho aproximado a A5, comprada na loja de chinês. Portanto, estamos a falar de uma coisa que custou provavelmente mais 50 cêntimos. Temos ali aquelas 4 braçadeiras de eletricista, 4, são 6, que as duas maiores também são, mas são um bocadinho mais grossas. Pronto, isto também tem um custo relativo. Do lado direito, aquilo que está a servir da braçadeira, e eu depois já vou mostrar mais à frente em pormenor, são serra-cabos, tamanho XXL. Porquê? Porque, mais uma vez, a força que essa vara por acaso é em fibra, mas a força que faz com o vento, já não poderíamos estar a falar de braçadeiras plásticas, porque elas não iam aguentar. E os elementos que estão do lado esquerdo foram aproveitados num daqueles tendais de cozinha que se põem nas varandas, e que, pronto, não duram muito tempo, e isso que aí está são aquilo que em tempos foi um estendal. Portanto, eram as varas do estendal, daquele estendal tipo tábua de engomar, como estão a ver como é que aquelas tábuas de engomar, de passar a ferro, o sistema de abrir assim em cruz, com as pernas em cruz, existem os estendais de roupa de varanda, e como veem, os elementos foram aproveitados daí. Quem diz daí, diz que eles também podem ser aproveitados de antenas de televisão, que já estão em desuso e que às vezes deitam fora. É evidente que se a antena de televisão tiver... Perdão? Não sei se alguém disse alguma coisa. Penso que não, Carlos, força. Não, ok. É evidente que se a antena de televisão tiver 50 anos de telhado, provavelmente o alumínio está de tal modo podre que já não dá para aproveitar, mas às vezes aparecem antenas ainda em estado bastante razoável no lixo,
e é uma questão de aproveitar pelo menos os elementos maiores, e até dos booms dessas antenas de televisão se pode fazer uma antena, como é óbvio. Estes por acaso são redondos, mas podia-se perfeitamente utilizar aquele perfil quadrado, e aqui já nem utilizaríamos as abraçadeiras, era mesmo com um parafuso direto à placa e a antena estaria feita. Ok? Passamos então ao slide seguinte. A construção disto é composta por uma tábua de cozinha da loja do Asiático, tamanho aproximado A5, com 2 mm de espessura para V e UHF, eventualmente para os 150, para os 6 metros, para os 50 megas. Quando passamos para 10 metros OCV, já vamos falar de outras coisas. Já não pode ser uma tábua tamanho A5, tem que ser tamanho A4, e muita atenção, já estamos a falar de 10 milímetros de espessura, portanto estamos a falar de uma tábua com 1 centímetro de espessura. Já estamos a falar de 2 elementos com quase 3 metros cada um. Isto para se pôr em cima do telhado, é assim, fazer isto a baixo custo, com certeza, mas com alguma segurança, e que nos permita dormir pelo menos descansados, ok? Portanto, muita atenção, CB, 10 metros, elementos de 2 metros e tal, quase 3, a tabuinha convém ser um bocadinho mais generosa. Pode ser também uma tábua de cozinha da loja do Asiático, não tem problema nenhum, mas já tem que ser uma tábua tamanho A4 e já tem que ser grossinha, ok? Próximo slide, que é para vermos como é que isto se faz. Como veem, está aqui uma tábua de cozinha. Esta é também A5, ela está um bocadinho desfocada, e no fundo o que é que fazemos? Num dos lados é fazer um risco alto, com aproximadamente 2 centímetros, está ali, 2 centímetros à borda. E porquê 2 centímetros? A explicação está no próximo slide. As abraçadeiras têm 3 centímetros de largura. Ora, sendo que o furo vai ser ao meio, estamos com 1,5 centímetro, e o que é que eu dei aqui? Dei mais 5 milímetros para a abraçadeira não ficar mesmo justa à borda da tábua, ok? Portanto, a história dos 2 centímetros, para quem quer perceber como é que isto, quem diz 2 diz 3. Eu aqui joguei pelo mínimo, portanto, 2 centímetros, a gente já sabe que vai ficar ali uma folguinha de meio centímetro. Carlos, o próximo, se faz favor. Pronto, aqui está a abraçadeira já alinhada com o traço, como vem, depois vai ficar com aquela folguinha. Isto para antenas até ali ao 1,5 m é perfeitamente seguro. No limite, os exemplos que eu mostro aqui são com 2 abraçadeiras por elemento. Se vos deixar mais confortável, é uma questão de pôr 3 e fica com outra consistência. Próximo slide. Depois vamos medir quanto é que isto tem à tábua. Portanto, estamos a falar de 16 centímetros, penso eu, que é o que está ali. 16 centímetros. Isto para sabermos o quê? Para irmos medir na base da tábua os 16 centímetros para cima, para ficarmos ali com um quadrado e depois conseguirmos os 45 graus, ok? Bom, os colegas mais aprimorados tecnicamente dirão, epá, mas isto não são 45 graus, exatamente. Pois não são, a diferença é para em 1 grau ou 2, mas, como vos disse no início, eu estou a trabalhar com base na minha experiência. Eu tenho-as feito de uma forma simples e a 45 graus, e as antenas portam-se bem e têm bom desempenho. Portanto, é quanto me chega. Carlos, o próximo, por favor. Pronto, cá está, medimos ali os 16, houve ali o traço ficou ligeiramente torto, mas era indiferente. Aqui temos um quadrado, já sabemos que do lado esquerdo está um 16 por 16, e agora é traçarmos uma linha de quina a quina para ficarmos com os 45 graus. Aqui está ela. Ok? Pronto. Agora vamos distribuir as braçadeiras aqui pelo conjunto. O que é que vamos fazer? Vamos ver aqui na parte da quina que para a braçadeira ficar com uma folguinha de um lado e do outro, portanto ela terá que ficar a 2 centímetros da quina, foi o que eu fiz aqui. Portanto, quando formos colocar a abraçadeira do irradiante, do vertical, vamos lhe dar também 2 centímetros
para que isto fique de alguma forma distribuído. E depois vamos medir para trás de cada uma das braçadeiras um X, e este X varia com o tamanho dos elementos e do conjunto no seu todo. Vamos, Carlos, se não te importas, o próximo. Pronto, aqui está. Ou seja, vamos andar com 12. Isto aqui, pronto, é ao gosto de cada um. Atenção, eu já fiz isto com placas muito mais pequenas e não tenho 12. Nós aqui estamos a trabalhar com esta medida, vamos passar aqui para os 12. Portanto, o radial, a pata que fica a 45 graus, vai ficar com uma braçadeira no 0 e outra nos 12, com uma, perdão, uma folga de 2 centímetros à quina. Carlos, o próximo. E aqui a mesma coisa, os 2 centímetros do lado esquerdo iniciais e os 12 centímetros que estão de braçadeira a braçadeira. O resultado final é aquele que vamos ver na fotografia seguinte. Pronto, será assim que isto vai ficar. Também haverá colegas que me vão dizer, pois, mas olha que o elemento, o que está a 45 graus, devia ficar alinhadinho com o outro. É verdade, deveria, mas eu tenho-os feito assim e não tenho tido maus resultados. Carlos, podemos passar ao próximo, só para ver. Pronto, as ligações disto. Como é que isto se faz, as ligações? Acho que aqui é o principal problema da grande maioria dos colegas. Ora bem, aquelas abraçadeiras são fixas com parafuso à placa. Obviamente que as pontas dos elementos, a parte que está na placa, não é as pontas que estão de fora, essas pontas, o parafuso tem que atravessar, obviamente, o elemento para fazer contacto. Portanto, estes 2 parafusos que vocês estão a ver com os fios estão a atravessar os respectivos elementos. Os outros não. Os outros não precisamos que atravessem os elementos. Eles só lá estão para conferir resistência mecânica ao dito elemento. Portanto, quando pomos aquele uzinho de cima e apertamos com os 2 parafusos, o elemento fica seguro e temos o problema resolvido. A parte de ligações é que tem que ser feita assim, isto para quem quiser usar a ficha. Aquela setinha que está ali é, mais uma vez, o tal entrançado que eu falei há pouco dos dipolos, ou seja, o radial da antena de CB, como vocês veem, é fio. Portanto, para dar resistência mecânica ao fio e não estar a esforçar o fio no terminal, na PL neste caso, basta fazer um entrançado simples de 2 pontos. É evidente que podem fazer 3 ou 4 ou 5 e fica logo com outra robustez mecânica. Aqueles 2 ou aqueles 4 parafusos enormes que vocês veem ali são os 4 parafusos dos serra-cabos do elemento da antena de CB. Porquê? Já falámos disso há pouco. Estamos a falar de coisas que já têm que ter outro tipo de robustez. Portanto, eu utilizo serra-cabos que tenho estado satisfeito, quer nesta peça que utilizei, que é uma vara de fibra que tem uma ponta metálica, quer em alumínio, utilizo exatamente o mesmo sistema. Portanto, eu penso que mais à frente podemos ver. Não, aqui ainda estamos. Aqui as braçadeiras, aquelas porcas de orelha, porque são as braçadeiras centrais onde entra a cana de pesca do outro lado, obviamente, mas isto aqui é para vocês verem as ligações. Ora bem, do lado esquerdo está a antena do CV, ou dos 10 metros, em que só o irradiante está ligado ao vivo, porque o radial é fio, está ligado ali naquele terminal e é o fio. Do lado direito está a antena de VIU, e eu já explico porque é que é de VIU, em que está o fio vermelho ligado ao irradiante e o elemento de 45 graus, portanto o radial está com aquele fiozinho azul. Portanto, meus senhores, para quem tem menos experiência nestas coisas, ou às vezes acha que tem falta de jeito, isto não é preciso nenhum curso no estrangeiro, como vem, isto é super simples de fazer. Isto já é uma versão mais elaborada, porque já é com fichas. Esta versão que aqui está ainda não levou isolante, haveria de levar ali nas traseiras dos PLs e naqueles parafusos todos, para não evitar corrosões, mas como vos disse, isto é uma antena de campo para utilizar em sota, portanto ela está montada 1 hora ou 2, é desmontada, portanto não está exposta a intempéries e eu ainda não tive essa preocupação. Ok?
próximo, cá está, a parte dos serra-cabos que eu vos queria mostrar. Como veem, isto está feito com serra-cabos. São serra-cabos grandes, não são serra-cabos pequeninos, porque o elemento tem que lá passar no meio. Portanto, é dos maiores que encontrarem. Eu penso que isto permite ou admite tubos até 8 ou 9 milímetros de diâmetro. O serra-cabo é posto todo deste lado, do outro lado só ficam as porcas e os parafusos. Para quê? Para também conferir alguma altura do elemento, como veem aqui, só estão os parafusos e as anilhas, ok? Aquela alturazinha da parte de baixo do serra-cabo confere uma alturazinha entre o elemento e a placa e permite que a gente exagere um pouquinho no aperto, porque se fôssemos pôr a peça de baixo nas traseiras, quando fôssemos a apertar isto e abusássemos, íamos rebentar com a placa, porque ela é fininha, ok? Portanto, isto aqui, nós podemos fazer força, porque a força está a ser feita, ou seja, esta peça que está da parte de baixo do serra-cabo é uma base direita e podemos forçar ali com fartura, fartura, atenção, não exageremos, não é? Mas podemos exagerar mais um pouco no aperto, que não vai dobrar, por assim dizer, a placa, de modo a que ela se parta, porque todo o esforço é feito naquela base, está ali. Pronto, como veem, temos aqui o aproveitamento de uma placa até para construir duas antenas na mesma placa. Eu, como digo, só há duas versões, do colega Pedro Alves, que está ali em Santeiria, que está montada em fixo, que não foi feita uma placa destas fininha, e esta, pelo menos, não sei se mais alguém fez, que eu tenha visto, não. Quando eu digo isto, a dupla, ok? Eu utilizo as placas também A5 para fazer as antenas de VU ou de 50 megas e as placas A4 para fazer as antenas para os 10 ou para os 11 metros. Eu há pouco disse que é a antena para V e para U. E porquê? Porque elas funcionam em V e U. É tão simples quanto isto. Não vos consigo dizer isto de outra maneira. Elas não têm estacionárias em V, têm um bocadinho mais em V, em U do que em V, mas dentro dos limites perfeitamente aceitável. Portanto, quer dizer que se fizerem uma antena destas vão ficar com V e U. Da mesma forma, isso já descobri mais tarde e está aí presente o Zé Alberto, 75, o Golfo Julieta Hotel, que me pediu para eu lhe fazer uma para os 50 megas. Eu fiz, com o aproveitamento do topo de uma Astroplane, isto para os colegas que começaram há mais tempo e que passaram pela banda do cidadão e que sabem o que é. Portanto, o topo, ou no fundo a fixação ao mastro da Astroplane, foi partindo dessa peça como base, foi feito um passo em frente para os 50 megas, e qual não é o espanto que ela não tem estacionárias nos 50 megas, nem no VHF, nem no UHF. Portanto, ela funciona, é tribande. O Zé Alberto está aí, é a pessoa que melhor pode comprovar isso. Quando eu fiz a antena foi para os 50 megas e calibrei-a para os 50 megas. Ele já veio a descobrir isso mais tarde, e eu também já constatei, porque entretanto já fiz testes eu próprio, e o que é certo é que elas são mesmo tribantes. Olhem, é uma maneira de com uma antena resolver o problema. Está a funcionar e fala para longe, atenção. E eu não estou assim no melhor sítio à face da Terra, tenho as minhas antenas, a mais alta está a 49 metros acima da altitude média do mar, portanto não estou nos melhores sítios. O que é certo é que eu passo em frente que eu lá tenho, que até não é sequer o que está mais alto, para os 50, parta-se bem no V, parta-se bem no U, chega à Serra da Estrela, como já viram no início, eu estou na Zambuja, pronto, claro que quando ligo a antena de fábrica, aquilo que eu chamo a antena principal, que até está mais alta, obviamente que recebo o repetidor da Estrela muito melhor que a outra, mas não é por causa de ser uma antena autoconstruída que não chego à Estrela, e eu tenho duas passos em frente a versão de V, portanto a versão de 47 centímetros, bem mais abaixo, dois andares abaixo, e com alguma regularidade faço o repetidor da Estrela. Portanto,
É uma antena que se pode ter perfeitamente numa varanda para quem tem problemas com as montagens no telhado. Até fica com a perninha para fora, portanto, há aqui o problema de, há colegas que dizem que, e se calhar com alguma razão, que ela tem alguma direcionalidade para o lado de perninha. Sim, tem. Não é assim uma coisa estrondosa, não vamos dizer que para o lado da perninha funciona a 100% e para as costas funciona a zero, mas obviamente a perninha ali tem um acréscimo no desempenho. Carlos, o próximo slide, por favor. Pronto. O que é que eu quis mostrar aqui neste slide? Isto é uma outra passa em frente. Esta está a funcionar. E está a funcionar indoor. Ok? Esta passa em frente está a funcionar dentro de casa. Uma coisa que eu vos queria chamar a atenção. Como veem, aqui eu tive o cuidado de pôr os elementos alinhadinhos. Ou seja, o radial, neste caso, não está tão desfocado da ponta do irradiante. No entanto, chama também a atenção para o seguinte: como veem aqui, de certeza não há 12 centímetros de distância entre as abraçadeiras. Deve haver nas minhas contas para aí uns 5. E a antena, como veem, é um facto que está indoor, mas está perfeitamente a funcionar. E se tivesse, quando foi feita, foi para outdoor, ainda não foi para a rua, mas no dia em que for, vai ter a resistência mecânica que se espera dela. O que é que está aí assinalado? Bom, aqui estamos numa situação em que a ligação do cabo coaxial não foi por PL, foi direto. E o que é que eu fiz? Exatamente a história do entrançado, ou seja, como veem, o coaxial aqui está entrançado, para quê? Para conferir resistência mecânica, porque se fôssemos ligar o coaxial diretamente aos elementos, ele ia ficar preso pelos ditos elementos, neste caso o vivo por um e a malha por outro. Aqui, se houver força no coaxial, ele vai fazer força neste entrançado, não fazendo força nos contactos, que é o que vamos ver na próxima imagem. Portanto, ele faz o entrançado e depois vem aqui para o vosso lado direito e depois é separado. Portanto, a malha está no elemento de baixo e o vivo está no elemento de cima. Este aqui já não está à vista, porque foi preparado para ir para o exterior, portanto já está com aquela cola, silicone, nhanha, o que lhe quiserem chamar, preta para lhe conferir alguma proteção no elemento. Ok? Pronto, isto é uma antena igualzinha à outra que vimos há pouco. Esta está montada, está a funcionar, como veem está indoor, e funciona muito bem. E houve-se umas coisas engraçadas com ela. Lá está, se estivesse no exterior o desempenho era melhor, se estivesse no telhado, melhor ainda. Lamentavelmente onde ela está, ainda não foi possível pô-la sequer do lado de fora, portanto está indoor e está a funcionar. Ok? Próximo slide. Uma coisa para a qual eu já chamei a atenção, portanto, a versão para antena de CB, temos que ter muito cuidado quanto à resistência mecânica, porque estamos a falar já de elementos muito grandes, portanto, uma coisa de 47 centímetros, se soltar, aquilo não faz diferença nenhuma. Uma vara com 2,63 m, se vier desmandada de lá de cima, é capaz de provocar danos, quer materiais, cair num carro, quer físicos, se acertarem alguém. Portanto, vamos ter alguns cuidados com a resistência mecânica das coisas. Carlos, o próximo, se faz favor, e nós vamos ver aqui uma chamada de atenção: placa nunca inferior a 10 milímetros de espessura para antenas de 2, 3 metros. Pá, não façam isso. A não ser que, pronto, lá está. Vocês há bocado viram aquela dupla, mas aquilo é para utilizar em sorte. E se a coisa começar a ficar agreste em termos de vento, rapidamente ela vem para baixo. Portanto, são situações diferentes. Aqui estamos a falar de uma antena que seja para ficar, ok? O próximo, vamos ver uma antena que tem os mesmos elementos em fibra, mas tem os dois, ok? Como veem aqui, ela tem os dois elementos de fibra. E o que é que aconteceu? Os dois elementos com os tais serra-cabos metálicos
para lhe conferir resistência. Estes 4 parafusos que vocês veem ao centro, há de ser a fixação ao mastro, porque o mastro para ela não vai ser mastro, vai ser montado na horizontal, portanto é que estão aí esses 4 parafusos. Ela vai ficar, quando for montada, vai ficar no exterior de uma varanda, portanto salienta uma varanda, logo o mastro não fica ao alto, vai ser um mastro de perfil quadrado, vai ser montado na horizontal, portanto em cima do bordo da varanda, e ela vai ficar saliente para aí 1 metro, sensivelmente, para fora da varanda, com o mastro na horizontal. Portanto, os 4 parafusos que aí estão, já estão preparados para ir fazer o ataque ao mastro. Isto aqui, esta imagem, eu só fui buscar para verem que, obviamente aqui já estamos a falar de uma placa mais grossa, 10 milímetros, já não estamos a falar de braçadeiras eletricistas, estamos a falar de serra-cabos, e isto está apertado ao homem, como se costuma dizer, não tanto, porque não há esse problema, não tanto do lado da fibra, porque é para não estragar, mas do lado das peças metálicas está apertado em condições. E não há problema do lado da fibra, Carlos, desculpa lá, volta lá atrás. Não há problema do lado da fibra, porquê? Porque, como veem, aquela peça amarela, mais a do lado direito, Carlos, ela é cônica, ou seja, mesmo que ela se solte do serra-cabos de cima, ela nunca vai passar pelo de baixo, porque ela é cônica, ela é mais larga do lado esquerdo, superior, exatamente onde o carro está a assinalar. Portanto, aqui é só mesmo para manter no sítio, não é para apertar até cheirar a alho, como se costuma dizer, mas se estivéssemos a utilizar elementos de alumínio, portanto tudo de alumínio, obviamente estávamos a falar de uma peça uniforme e faríamos o aperto normal, sem esmagar nas 2 peças, e isto ficava perfeitamente seguro. Carlos, então a próxima foto, pronto, cá estão as ditas ligações, os 4 parafusinhos da PL de painel, os 4 parafusos que aqui só estão 3 até, mas eles são 4, que vão servir de fixação ao mastro, exatamente, na horizontal, e depois os outros 8 de fixação dos serra-cabos que suportam os elementos. Obviamente que, lá está, como aquelas peças metálicas dos elementos, aí não precisamos fazer furação nenhuma para permitir ligação, é metal. O que é que fizemos? 2 terminaizinhos de olhal em cada uma das pontas, o vertical a ligar ao vivo da PL, o horizontal a ligar à massa da PL. Portanto, mais uma vez, isto é um bocadinho mais do mesmo, são só 2 versões diferentes de uma mesma antena e montadas. Esta aqui, obviamente, vai ficar no exterior, portanto, lá está o cuidado com a resistência mecânica que temos que ter para não ter chatices e não ter dissabores. O próximo, se faz favor, eu penso que já estamos a acabar, e estamos. Estou disponível para ajudar ou para esclarecer alguma dúvida que tenham, quer agora, neste momento, quer no futuro. Está para aí o meu e-mail a alguns, mas pronto, é um e-mail do Gmail. Não se sintam acanhados de, em qualquer altura, não digo pedir conselhos, mas perguntar como é que eu fiz, porque isto é como tudo. Eu penso que ainda há dias houve um colega, e o colega já cá anda há uns anos, e pôs-lhe ali um problema e afinal até havia solução para o problema, portanto havia as peças que ele queria, só que para aquilo que ele queria nem eram as peças indicadas, embora que fossem aquelas que o esquema estava a apresentar. Portanto, às vezes falar com alguém não quer dizer que eu saiba mais que os outros, não é isso. Eu só tenho uma maneira diferente de ver as coisas, e ele e o Carlos Nora têm outra, e o Cardoso tem outra, e o Gonçalo tem outra, e do conjunto destas 4 ou 5 cabeças sai a versão, e às vezes até das vossas futuros construtores destas coisas. Portanto, esta é as versões que eu utilizo com mais regularidade, mas não digo que amanhã não apareça alguém que, em vez deste tipo de peças, ou de placas, ou de elementos, ou daquilo que vocês quiserem, não descubra
uma maneira mais fácil de fazer, uma maneira mais prática de fazer, uma maneira mais robusta de fazer. Portanto, sempre que sentirem necessidade de esclarecer alguma dúvida, sintam-se à vontade para